Ele chutou o pau da barraca porque a coisa estava muito feia ali. Quem coordenava isso eram os saduceus. E era um grande comércio, porque o movimento no templo era uma coisa absurda. Há relatos de que nas festas era o dia inteiro oferecendo sacrifícios. A quantidade de carne, sangue, animais queimados era volumosa. O negócio era muito lucrativo. Mas também há a ideia de que Roma permitia que isso acontecesse. E o templo funcionava como uma embaixada. Era o único lugar onde de verdade o judeu era dentro do templo. A lei era dos judeus, os sacrifícios, a língua, a leitura da lei. Aliás, eles tinham muita raiva porque dentro da reforma de Herodes, esses 46 anos, essa reforma de 46 anos foi uma ampliação do templo. E muitos judeus não gostavam. Queriam que ele fosse de acordo com a planta que Deus havia dado a Davi. Mas Roma ampliou demais esse templo. Alguns adoravam porque se tornou mais suntuoso. Porém, havia uma fortaleza chamada Antônia, grudada ao templo, que tinha uma torre que ficava praticamente dentro do pátio do templo, onde soldados romanos ficavam o dia inteiro observando se haveria algum tipo de motim. E para grande parte dos judeus isso era uma afronta, ter um romano no pátio, com os olhos dentro do templo, olhando e observando o que acontecia ali. Mas afora esses detalhes, Roma permitia que esse comércio acontecesse. Algo que é notório, evidente, é que os saduceus eram uma aristocracia dentro de Jerusalém. Eles eram ricos, eram de uma classe muito rica. E também você sabe que nos dias de Jesus eram 2 sumos sacerdotes, coisa que não acontecia segundo a lei, Anás e Caifás. Quando morre um, o filho assume, mas não era essa a maneira de se conduzir a sucessão sacerdotal nos dias de Jesus. Aliás, até antes, isso começa no final do Império Grego. Nas tetrarquias gregas, estamos falando aí de 300 a 400 anos antes de Cristo, quando começa a haver uma concorrência pública para ser sacerdote do templo. E essa concorrência é mediante um pagamento à autoridade grega, que veio antes dos romanos. Portanto, a compra do cargo de sumo sacerdote estava acontecendo nos dias dos romanos, dos gregos. É aí que vem uma grande rebelião de Judas Macabeu. Para quem já leu os livros dos Macabeus, não são canônicos, mas contam essa história, e que eles conseguem libertar por 100 anos os judeus de Jerusalém das mãos dos gregos. Porque também um dos imperadores, Antíoco Epifânio, tinha invadido o templo e tinha sacrificado um porco dentro do templo. E isso era uma grande profanação. E a família de Judas, os Hasmoneus, Judas Macabeu significa martelo, ele era o Thor da época. E eles venceram os gregos naquela época. Mas logo em 46 a.C., Pompeu, o imperador romano, chega aí, vence gregos e toma Jerusalém e toma tudo. Aliás, 46 não, 50 anos antes de Cristo. 50 ou 60. E depois começa uma reforma como um agrado a todos os judeus. E então há indícios de que Roma fazia essa vista grossa e permitia que eles fizessem isso. Porque também, já no período romano, era Roma que escolhia o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote é o que estava diante de todo o povo dominado. E para manter a paz no Império Romano, a chamada Pax Romana, a figura do sacerdote era importantíssima. Então quem escolhe é Roma. Por isso que não espera morrer, coloca outro. Eu também já li a respeito de que, isso também é notório, de que Caifás era genro de Anás, que era o anterior sacerdote. E era o cara que dominava aí como sumo sacerdote, como saduceu, mas venceu o seu prazo e ele já não tinha filhos para indicar. Eu ouvi um comentarista dizendo, mas eu não fui a fundo para ver, não achei em muitos lugares isso, achei só em um local, dizendo que ele tinha 5 filhos e que todos já tinham passado pelo sumo sacerdócio e que agora era a vez de alguém mais, ele colocou o seu genro. Não tenho certeza dessa informação, mas a verdade é que não era mais uma sucessão de pai para filho, porque estava ali o sogro e o genro. E dentro do templo, eles não usavam as moedas romanas e nem gregas.
A moeda romana era o denário e a moeda grega era a dracma. A efígie do imperador profanava o templo, porque dentro do templo o Senhor é Deus e não o imperador. Então eles adotaram uma moeda persa, que era o sículo, que não tinha nada nela. E por isso, quando você entrasse no templo para comprar alguma coisa, para utilizar ali dentro, você tinha que fazer o câmbio. Então você tem contornos de instituição financeira. Estamos falando de 2000 e tantos anos atrás. O câmbio da troca de moeda, ágio, deságio, juro. Isso é muito lucrativo, muito rentável.